Olá, eu me chamo Yandra e estamos iniciando mais um podcast aqui na SOS PDV. Traremos aqui convidados super especiais com conteúdos relevantes. Espero que você absorva o máximo dos nossos episódios e acompanhe a gente até o final. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E para quem ainda não sabe, estamos falando sobre a era trade market na indústria e no varejo. E hoje eu queria contar um pouquinho para vocês, tem uma convidada especial, mais que especial aqui comigo, e eu queria contar um pouquinho para vocês como tudo começou aqui na SOS PDV e como impactou positivamente a vinda dessa personagem para cá, para a SOS PDV, o que mudou e como tem nos melhorado cada dia, né? A SOS PDV, para quem não conhece, ela fundada em 2017, deu início com um plano inicial de suprir uma demanda no mercado, né? Eu já atuo na área há mais ou menos uns 10 anos, como profissional de trade, enfim. Fui supervisor, coordenador, comercial, representante comercial. E a gente está aí nessa área do varejo hoje, no mercado de trade, marketing, já há pouco mais de 10 anos. E num dos momentos que eu migrei para a área comercial, eu vi uma necessidade de uma equipe que correspondesse de igual modo no campo, né? E aí a gente começou com 2 promotores ali atendendo as marcas que eu representava e eu cuidando desses 2 promotores, e muito breve foi chegando outras indústrias que passaram a ver, né, a entrega, a qualidade do trabalho e passaram a se tornar ali clientes. Assim surgiu o SOS PDV, e eu não muito experiente, a parte administrativa, conhecia tudo do operacional, mas patinei um pouquinho até pegar e dominar toda a área, né? Algum tempo mais à frente, a gente já está falando aqui num período em que a SOS PDV já contava aí com uma estrutura básica, né, de um administrativo. Nós estávamos ali com uns 60 promotores, mais ou menos, quando essa figura ilustre, que hoje nos agraciou com a sua presença nesse episódio, ela largou tudo que ela estava fazendo de uma outra companhia, uma companhia de cash and care grande, que estava em exponencial crescimento, e veio para me ajudar a desenvolver e aprimorar a parte administrativa da SOS PDV. E eu quero apresentar ela para vocês. Quem está com a gente hoje é a Dayana Duarte. Olá, pessoal. Eu confesso que é a primeira vez que eu tenho gravado, né? E vou apresentar um pouquinho quem é a Dayana, né? Eu sou a Dayana Duarte, sou mãe de 4 filhos, esposa do Thiago Duarte, tenho 34 anos e estou aqui na SOS PDV desde 2018, no finalzinho de 2018, para sonhar o mesmo sonho que o Thiago iniciou em 2017. Trabalhei numa grande companhia, sempre tive pessoas muito boas que me ajudaram e me proporcionaram vir para cá de uma forma tranquila, onde eu consegui compreender que sentar de um lado da cadeira onde você fala não e você está do outro lado da cadeira onde recebe não é realmente desafiador. No começo eu vim atuar na SOS PDV na área comercial. E aí, depois, eu fui avançando para os demais departamentos dos setores administrativos da SOS, para que eu pudesse compreender como funcionava. O Thiago sempre trabalhou nessa área, voltado para a operação. Tinha essa questão da demanda administrativa, onde não é apenas a gente aprender uma formação na faculdade, sim a prática do o que serve e o que não serve para a SOS PDV. É o dia a dia, né? É o dia a dia. A gente entende que a teoria ela é muito linda, mas quando aplicada na prática é muito diferente do que a gente viu na sala de aula, né, Dana? Exatamente. Ainda mais quando o início de uma empresa no Brasil é muito difícil, né? A gente olha para empresários e fala, empresário tem a vida fácil, tem bastante funcionário. E não é assim. O dia a dia é bem desafiador, todo dia você tem que renovar o seu sonho.
e enxergar o seu propósito, porque se você não olhar para frente, para o seu propósito, a motivação que tem do externo é sempre de parar, de desistir. E não é isso, né? Nós não fomos chamados a isso. Legal. Eu conheci a Dayana quando atuava na área operacional também, gerenciando uma equipe a nível nacional, uma das agências aí em São Paulo. E o meu olhar sempre foi muito profissional, né? Eu morria de medo de repente, descredibilizar essa parte profissional, né? E eu sempre atuei com muita parceria com a Dayana. Nessa época eu era um coordenador nacional e eu também fazia vendas. E o meu lema foi sempre de ter por perto pessoas que são influenciadoras na decisão de fechar negócio. E para mim, que atuava numa agência de trade nessa época, foi muito estratégico. A gente acabou se conhecendo, se apaixonando. Hoje somos casados, temos 4 filhos lindos, maravilhosos, uma família linda que Deus nos presenteou. E hoje nós estamos aqui para falar de SOS PDV, do desafio que nós tivemos ao longo desses 5 anos, né? E como a gente tem reinventado muitas questões, mas o foco principal hoje, Dayana, é falar sobre as dificuldades, as limitações que nós temos hoje, não é nem quanto à empresa, apesar de a nossa empresa ser 100% humana, né? Nós não tem outra matéria-prima. Terceirizamos a mão de obra. E hoje nós estamos num quadro, vivendo hoje o varejo, e nós estamos vendo a escassez de mão de obra para o varejo. Há pouco tempo atrás, para falar a verdade, 2017, 2018, previa-se uma escassez de mão de obra no varejo para mais longe possível, 2030, sei lá. E hoje a gente está vendo isso acontecendo. A gente vê que, conversando com os nossos clientes, nas feiras que a gente participa, com clientes, com concorrentes, mercado no modo geral, eu gosto muito de visitar o chão de loja, conversando com o encarregado, conversando com o gerente de loja, supervisores de outras empresas, indústria, enfim, a gente nota que é uma realidade. Essa escassez de mão de obra hoje no varejo é uma realidade. Como é que você tem visto isso hoje? Eu vejo que são 2 fatores, né? Primeiro é a nova geração, os colaboradores, eles entram para uma empresa não querendo mais ficar 5, 10 anos numa empresa, e sim ter várias experiências em várias empresas. Então, a motivação ao aceitar uma vaga já não é aquela de permanecer naquele lugar por muito tempo, e isso é uma realidade hoje, né? Não só no nosso segmento, e sim em vários outros. E vejo também a era do pós-pandemia. A pandemia trouxe muitas pessoas, posso dizer, um pouco preguiçosas, né? No sentido de esperar as coisas acontecer por elas, né? E não elas serem a provedora de fazer as coisas, né? Então, a gente vê uma cadeia onde há trabalho, há treinamento, há desenvolvimento de pessoas, e você não tem pessoas engajadas para comprar essa ideia, essa visão de que nós, como agências, propõem, em mercados, né, os supermercados propõem isso aos funcionários. Hoje, a geração, geralmente, eles pensam, se não está bom para mim aqui, eu posso ir para outro lugar. E nem sempre é salário, o ir para outro lugar. Não tem mais essa raiz, né, de criar raiz, eu quero ser promovido. Empresa, passar algum tempo, né? Acho que isso, a geração atual já não tem mais esse mesmo pensamento. De fato, segundo os estudos apontados, mudou completamente isso. Mas a gente vai numa contramão, por exemplo, nós temos colaboradores que estão com a gente desde o início aí, sim, né? Completando 5 anos de empresa, 4 anos de empresa, ou seja, já tem um tempo já que nos acompanham e também são profissionais que fazem parte de uma geração mais atual, mais moderna, né? Então, acho que não é todos, não podemos generalizar isso, mas, de fato, temos essa complicação. Nós aqui apostamos muito na qualificação, acreditamos que se a gente treinar bem, desenvolver pessoas, independente se elas vão permanecer com a gente ou não, nós cumprimos aqui o nosso papel, o nosso propósito, né? De treinar e desenvolver pessoas. É óbvio que como empresa,
O resultado final que nós esperamos é que nós tenhamos uma melhor qualidade na mão de obra final, no resultado final, no trabalho realizado, entregando um trabalho de qualidade para os nossos clientes e, obviamente, assim a gente entra num ciclo, né? Se a gente faz um bom trabalho, a gente tem cada vez mais demanda de trabalho, a gente gera mais oportunidades, a gente continua qualificando para que isso continue crescendo. Mas a verdade, Daiane, é que muitas pessoas que nos procuram não querem nem ser qualificadas mais. Sim. Não é? Ou querem no começo e depois deixam de querer Desistem. por algum motivo, né? E aí entra um ponto importante. As pessoas hoje, a gente tem notado que não tem mais a mesma paciência, né? E aí faz parte também de uma característica dessa nova geração. As pessoas querem tudo para ontem. Elas até estão a fim de seguir uma carreira, talvez, mas elas querem ver as coisas acontecendo antes. Elas querem antecipar um pouco mais. E essas são algumas das dificuldades que a gente tem enfrentado. Para nós que somos agências hoje, trabalhando de segunda a sábado até 11 horas somente, não trabalha domingo, feriado, a gente já sente uma certa dificuldade. E o mercado, né, era difícil antes, e agora? Agora, para o mercado, continua sendo difícil pela velocidade que eles vão expandindo, né? Daqui para o final do ano, a gente observa que muitas redes têm entregas para ser feita de novas lojas e eles precisam de mão de obra qualificada para tocar essas novas lojas, né? E aí é onde começa, às vezes, a demanda até mesmo surgir para o nosso colaborador, né? Que às vezes eles deixam de trabalhar conosco para ir para o mercado, apesar de o mercado ter uma questão do domingo, né? Que muitas pessoas não querem trabalhar de domingo, mas muitas vezes vão por conta de uma assistência médica. Ou empresas maiores, né? As indústrias, né? Sim. Não dá para se comparar o salário de uma agência com né, indústria, que trabalha ali, com cooperativa. Com o valor da indústria, exatamente, com o benefício que a indústria pode proporcionar aos promotores, né? E a gente tem sofrido um impacto muito violento quanto a isso. Nós desenvolvemos muito bem a nossa mão de obra, a gente prepara o promotor para entregar um bom trabalho. Por um lado positivo ou negativo, esse trabalho acaba sendo reconhecido pelas indústrias diretas, grandes indústrias, né? Falando de BRF, Aurora, enfim, indústrias que hoje atuam no varejo, no modo geral, nos cash and care. E muitas delas vêm, fazem proposta e levam os nossos colaboradores. A gente tem que começar um processo tudo de novo, de treinar e desenvolver. A gente entende que com isso a gente está contribuindo, de certa forma, para o mercado como um todo, mas a gente também tem a nossa parcela de prejuízo nisso, né? Sim, porque você inicia novamente com um novo colaborador, onde você vai ter que treinar e desenvolver, e tem que ser em curto prazo, porque para os nossos clientes nós não temos um prazo longo para a reposição dessa mão de obra, né? Muitas vezes eles têm a expectativa de que não tenha ausência. Então, além dos atestados médicos, a gente tem o desafio de repor essas vagas de pessoas que deixam de estar conosco para ir seguir para uma posição melhor, que nós sempre apoiamos isso, né? Tem empresas que ficam, não, mas não pode sair. Não, aqui na SOS a gente entende que se a pessoa não quer mais ficar, ou se surge uma oportunidade melhor, nós cumprimos o nosso papel com aquela pessoa. Que é o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Sim. Hoje nós temos diversos colaboradores, ex-colaboradores que voltam, vira e mexe, chamam, passam na empresa para tomar um café, alguma coisa, e a gente vê o crescimento que foi iniciado como profissionais, né? A gente preza muito isso, né? Acho que faz parte do nosso DNA, treinar e desenvolver pessoas. A gente sempre atuou com o desenvolvimento não só na linha profissional, né? E sim também na vida pessoal. E aí nós não podemos esquecer disso. Eu acho que, principalmente supermercados, os cash, eles têm essa visão também, né? Os funcionários, eles treinam, desenvolvem para o mundo, né? Para que ele cresça profissionalmente, mas também pessoalmente, porque as pessoas amadurecem no tempo que está aqui conosco, né? Sim. Os funcionários que nós temos antigos de casa são pessoas que querem estar, e muitos hoje já não estão mais num cargo operacional, né? Ou veio para uma área administrativa, ou alcançou um cargo de liderança e de supervisão. E a gente vê que é uma réplica excelente para os colaboradores, né? Quando ele vê que alguém que está ali liderando ele é alguém que veio da base. Da base.
Esse é o nosso maior desejo, né? É treinar na base. Nem sempre é possível, às vezes a gente tem um tempo que não nos permite, Sim. mas esse é o nosso desejo, nosso sonho, nossa prioridade. É dar oportunidade para quem está na base, né? Treinar e desenvolver, cumprindo assim o nosso propósito como empresa. Não fugindo desse assunto, não saindo dele, mas eu queria explorar um pouquinho mais, Daiana. O que você sentiu de diferença quando saiu da área, da posição que você ocupava de compradora e veio para uma agência? Você comentou sobre a parte comercial, foi o maior desafio, acho que o primeiro cliente levou em média uns 6 meses para fechar, né? Sim, 6 meses. Eu me recordo que eu vivia falando, calma, que o primeiro cliente você vai gastar pelo menos uns 6 meses aí para fechar, mas depois vai vir um atrás do outro e você vai ver que... E de fato assim aconteceu, a Daiana é a que mais fecha cliente na SOS PDV, a equipe comercial do trabalho fica sempre fica sempre na disputa. E sem ir atrás de cliente, né, Daiana? Isso Sim. que é o mais importante. É o relacionamento, É o relacionamento. Né? A forma como a gente tenta ensinar e tenta construir, mas que a gente tem o nosso jeitinho, né? Sim. Cada um tem uma particularidade, tem a sua forma de fazer e às vezes não vai ser replicável. Funciona para você e talvez não para os outros. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre essa experiência, esse desafio que você teve. Você era a pessoa que ajudava, que fazia, que pedia, que cobrava, e aí depois você ocupou uma outra cadeira de ofertar serviço. Como é que foi isso para você? Eu acho que foi um choque de realidade em deixar de ser compradora e estar aqui desse outro lado e ver que a culpa não é do promotor. Por diversas vezes como compradora, eu falava, não está vendendo, está sem venda, a culpa é do promotor, você não tem promotor, ou a agência que está te atendendo não está fazendo um bom trabalho. E por diversas vezes eu vi desse lado aqui que às vezes é o encarregado que não colabora, às vezes é a mercadoria que veio do CD transferida em pallet misturado com outras coisas e aquilo não se acha. Vi que dependendo da rede de mercado onde nós trabalhamos, tem pessoas que estão ali na liderança muito despreparada. Sim. E o nosso promotor tem que lidar com isso no dia a dia. E eu pude entender que todo aquele sentimento que eu tinha de eu ajudo o meu fornecedor, eu estou ali movendo a categoria e é um trabalho de 4 mãos. Isso não acontece desse lado. No sentido de que ninguém me ajudou. Quando eu vim para cá, para a SOS PDV, eu pensava, não, eu tenho muitos contatos, então, com certeza, esses contatos vão abrir portas. E não foi isso. Nenhum contato abriu porta, né? As portas, ela realmente foi aberta por Deus. Sim. Porque eu trabalhei 6 meses aqui no offline, né? No sentido de estar interna, ligando de cliente a cliente, oferecendo os trabalhos da SOS PDV. E a maioria das vezes que a gente ouvia era, não, agora não, eu já estou bem na agência que eu estou. E isso um pouco desmotiva inicialmente, porque quando você é a pessoa, principalmente no setor de compras, o que você mais faz é falar não. Porque todo dia tem alguém batendo na sua porta querendo cadastrar. Ainda mais eu que trabalhava no Grande Cash, então todo dia tem uma categoria nova, um produto novo, e na verdade, muitas vezes é o mesmo, só muda a sua marca, né? Vamos falar de um pão de queijo, é um pão de queijo de uma marca diferente. Sim. E a pessoa que está vendendo, ela vai com a expectativa de que eu vou falar com essa compradora e ela vai ver meu produto, vai experimentar e vai cadastrar. Às vezes o produto é muito bom, mas não tem espaço na gôndola. Sim. E aí... é o que a gente mais vê hoje, né? É o que mais vê, é o mix. Você vê a gôndola reduzida, cada vez menor a gôndola, com maior quantidade de produto, e aí aquela guerra para ver quem que fica com mais, e aí o sem venda, é a cobrança de todo mundo. É o baixo giro. É isso aí. E aí você começa a entender que a cadeia ela é muito complexa. Não é uma cadeia apenas que o comprador está ali digitando os seus pedidos e o fornecedor está ali e vai cobrar a execução. Não, ela vai muito além disso, né? Vai realmente no foco que é a mão de obra ali executando. Só que essa mão de obra nem sempre é só o promotor. Às vezes é um bom gestor de estoque. Tem redes que o estoque é organizado, tem redes que não. E aí, quando você não tem a organização do estoque, o promotor ele vai perder mais tempo em busca da mercadoria. Sim. Além da perda da busca da mercadoria, muitas vezes ele vai perder também ali a oportunidade de fazer um excelente trabalho, que é um ganho de ponto extra. Porque, às vezes, tem até um espaço vazio.
que dá para se montar um ponto extra, mas não tem a visão de quem tem ali na frente da loja. Porque o promotor, ele deixa, é aquilo que a gente defende aqui, né? Então, a gente desenvolveu para os nossos colaboradores primeiro, depois disponibilizamos para o mercado a jornada do promotor. É resgatar a essência, a identidade. O promotor precisa entender que ele está na loja, mas ele não faz parte da loja, ele não pertence à loja. Ele está na loja para defender os direitos da empresa para a qual ele trabalha, para executar as estratégias da empresa que ele trabalha, e assim ele vai ter uma mentalidade de promotor e não de repositor ou de estoquista, porque às vezes é isso que acontece. E hoje você pode entender porque você passa isso na pele, mas o promotor às vezes está na loja e por culpa, muitas vezes, das agências que abandonam esse profissional no ponto de venda, por culpa de empresas que contratam promotores exclusivos, mas não têm estrutura para gerenciar esse colaborador, treinar e desenvolver como deveria, e eles são abandonados no ponto de venda. Esse colaborador, ele vai ser abraçado pela loja. A loja vai abraçar ele. O encarregado vai abraçar ele, vai ofertar o vale almoço para ele, se ele bater câmera. Ele vai ofertar um vale almoço se ele fizer uma reposição de uma mercadoria que a loja está precisando. Então, esse promotor ele vai se sentir acolhido pela loja. E ele passa não mais a exercer a função de promotor. E ele está ali como um colaborador emprestado para a loja. Porque quem deveria fazer a gestão desse profissional não faz a gestão corretamente ou ainda nem se ligou sobre isso. E aí fica uma dica: se o seu promotor está sozinho e você confiando de que ele está fazendo o que deve ser feito, possivelmente esse colaborador pode estar sendo um colaborador emprestado para a loja, executando e cuidando dos interesses da loja. Sim. A gente vê cases, assim, por exemplo, como uma cooperativa muito grande, onde tinha em torno de 3, 4 promotores por loja, né? E hoje você vê um quadro reduzido para 2, porque, no mínimo, foi feita essa conta de que ter muita mão de obra na loja não necessariamente está promovendo a marca. Porque tem... Também não é sinônimo de venda, né? E tem um limitador, né? Tem a cobrança tem o fluxo do cliente dentro da loja, tem o espaço na área de venda, que cada dia mais a gente enxerga que está reduzido. Por mais que nós temos lojas cada vez maiores, nós também temos um exagero de mix, né? Muitas vezes eu bato o olho na categoria e paro assim em frente de uma geladeira, digamos, de presunto. Eu vejo a diferença de 10 centavos sobre uma marca e outra. No meu ponto de vista, isso não é atrativo para o consumidor. O consumidor, ou ele está ali escolhendo realmente pela marca que ele gosta, ou ele está sendo impulsionado, talvez, pela frente melhor abastecida, e não necessariamente pelo preço. Porque hoje você não vê uma elasticidade de preço como tinha antes. Na época que eu era compradora, a gente tentava... eu trabalhava abaixo da primeira linha, né? Então, eu tentava sempre trabalhar com o cliente. Olha, eu preciso ter uma diferença de, no mínimo, 50 centavos no quilo. Para que o cliente, quando pegar a peça, ele enxergar e ver, olha, o preço realmente aqui compensa para mim. O transformador faz conta, né? Na ponta do lápis. Ele vai para o mercado fazer a compra e ele olha ali quanto aquele produto vai render para ele e o quanto vai sair o preço do produto dele final. E eu sempre me preocupava com isso, né? Hoje a gente vê os nossos promotores, a gente forma o nosso time para quê? Para que eles atendam tanto o cliente final quanto o transformador. Do Cash and Care. Essa é a estratégia do Cash and Care. Sim. Você vai ver muita Daiana falar aqui transformador, Cash and Care, porque é especialista nesse canal de atendimento, né? A SOS PDV hoje ela tem essa especialidade no atendimento do canal Cash and Care, perecível, que são algumas particularidades importantes até de ressaltar. Temos profissionais aqui também, especialistas em key account, estratégia de atendimento ponto de venda, mercearia, enfim. A Daiana ela tem muito disso na veia. O cash, foram quantos anos? 10 anos. 10 anos, Cash and Care. Será que entende um pouquinho? E a área do perecíveis, ele é uma área, assim, muito boa de se trabalhar. Eu sei que tem muitas agências que não gostam de ter clientes no perecíveis e eu sou o inverso. Eu acho que é a essência da SOS, onde muitos clientes nossos é da área do perecíveis. Sim. E o perecíveis é gostoso, né? O giro é rápido da mercadoria. Nem todo mundo sabe lidar com ele, mas a gente gosta. A gente gosta de desafio. Aqui eu costumo dizer que a gente gosta de fazer o que é mais difícil, né? Enquanto estratégia de algumas agências
quando a gente começou, era de ir direto no comprador para que ele influenciasse a compra. A gente foi numa contramão disso. A gente foi treinar, desenvolver o nosso time para que ele tivesse capacitado e que o chão de loja ele falasse bem a respeito do nosso trabalho. Isso aconteceu. Nós vivenciamos aqui diversos clientes que chegaram até nós para fechar negócio, porque foram em loja e foram indicados pelos encarregados que atestaram que nós executávamos um ótimo trabalho. E não foi uma loja só, né? A gente sempre prezou muito por isso. A nossa estratégia sempre foi fazer o mais difícil, às vezes. O mais difícil é mais difícil, mas ele é mais duradouro. Então, às vezes, uma indicação por cima, ela vem, mas se você não tiver a qualidade na entrega, você vai perder facilmente. E nós temos uma boa vantagem quanto a isso, né, Daiana? 95% dos nossos clientes estão com a gente desde o início. Nós construímos um case aí de começar com operações pequenas, e a gente ir crescendo com as operações, justamente pelo nosso, com os clientes, justamente pela nossa estratégia de atendimento. Isso é muito importante. Isso tudo está ligado diretamente à mão de obra, a forma como nós lidamos, como nós treinamos, desenvolvemos nossos colaboradores. E a gente está tratando desse assunto hoje aqui para compartilhar um pouco, né, do que está acontecendo no modo geral hoje, varejo, indústria, com a deficiência dessa mão de obra qualificada, de pessoas que queiram, de fato, crescer, engajar, que queiram ser desenvolvidas como profissionais, como pessoa. Isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que é importante não só apenas treinar e desenvolver, e sim não desistir de pessoas, né? Por mais que a gente olhe que tem muita coisa automatizada, hoje existem lojas que não têm operador de loja, né? A loja ela opera por câmeras, onde o cliente entra, pega seu produto e paga de uma forma automática. Nós vemos também que no nosso segmento é uma área que sempre vai contar com pessoas para abastecer, pessoas para fazer ali o diferencial dele, porque é para isso que os clientes confiam, né? Quando ele contrata a hora de trabalho do nosso colaborador, ele acredita que aquela hora de trabalho, de fato, vai ter um trabalho sendo executado com excelência. E nós mostramos para os nossos funcionários que a excelência sempre é mostrada através das vendas. Sim. Né? Não é, eu tô aqui uma foto bonita, né? Se não estiver vendendo... O resultado, né? Não adianta a foto bonita, né? O resultado é o sell-in, sell-out, né? Justamente. Sim. O resultado vai ser mostrado através daquilo que ele vendeu e o que a indústria conseguiu reposicionar de venda no mercado, né? Sim. E a gente olha a questão do hiper, do super, né? Que são bandeiras que estão se reinventando no Brasil, né? E você olha grandes cash comprando bandeiras, né? E muitas lojas que era antes um varejo, hoje está se convertendo em um grande atacado. Em resumo, isso só vai... o desafio vai aumentar cada vez mais, né? Você tem uma bandeira grande comprando uma certa quantidade de lojas de key account, com a promessa de daqui até o final do ano inaugurar 40 lojas. Então, o desafio é grande, né? Sim. Isso é uma bandeira, né? Uma bandeira. Outras também têm as suas metas ali com os seus acionistas, e a gente precisa ficar de olho no movimento do mercado do todo, porque não é só isso, né? A gente pega as bandeiras, por exemplo, um GPA, onde as suas lojas estão sendo reformadas para trazer uma excelência na compra cada vez maior. E aí a gente se preocupa muito com a aparência do nosso promotor, né? Sim. No sentido de estar uniformizado, com o seu crachá, aonde ele entre na loja e ele se sinta acolhido, não se sinta menos por não estar ali devidamente identificado. Sempre foi uma preocupação nossa, trazer o colaborador ali para o ponto de venda com a identidade SOS-PDV. E isso faz toda a diferença, né, Daiana? O quanto a agência investe no colaborador, tanto preparo de treinamento, quanto de como ele vai atuar em campo, ele entendendo a posição dele, quem ele é, a identidade dele, quais são as atribuições, e também na questão da apresentação pessoal, né? É importante sempre relembrar sobre isso. São pontos assim que podem ser até diminuídos por alguns, mas que faz toda a diferença do colaborador no ponto de venda. Sim. A forma como ele se apresenta, o uniforme, né? Isso e acaba diferenciando também a estrutura das agências hoje.
Sim, hoje você olha, tem agências que o seu colaborador não tem nenhum uniforme, né? Ou é um colete que já foi repassado por vários outros colaboradores, né? E uma questão que a gente sempre conversou é a questão da camiseta, né? Por que camiseta? Porque hoje a camiseta é o que deixa o colaborador ali bonito, E tem que ter uma camiseta bonita, com um bem logotipo bem identificado, apresentável. para que ele, quando a gente chega na loja e fala, o SOS está aí, o encarregado saber quem é o SOS, né? Sim, Saber, não, o SOS, antes era vermelho, né? sim. Ah, que trabalha de vermelho, agora a gente mudou para um tom bordô, né? Uma coisa mais aprimorada, então destaca no ponto de venda. Sim. E a gente se preocupa não só em ter o colaborador uniformizado, bem identificado, como também renovar isso, né? Eu acho que do tempo que eu estou aqui na SOS, a gente já remodelou 3 vezes o uniforme dos nossos colaboradores, para que eles se sintam motivados e ele Se sintam enxergue... confortáveis também com o uniforme que estão utilizando, né? Sim, eles enxergam que aquilo não é obsoleto, né? Ah, desde quando eu entrei assim, né? Então, o cara que tem quase 5 anos com a gente, ele não vai poder falar isso, porque ele já passou por 3 camisetas diferentes. Onde o nosso logo sofreu rebrand, né? Onde nós mudamos a cor, o tom, para que o colaborador ele entendesse que há essa renovação de EPI, né, no caso dos uniformes, mas há também a preocupação com a identidade dele ali. A gente não quer que ele seja mais um promotor de agência. A gente acredita que ele é o promotor SOS PDV. Administrativamente falando, Dana, você pode citar algumas das mudanças que a SOS PDV fez, analisando esse cenário de escassez de mão de obra, para melhorar a vida do colaborador SOS PDV hoje e para reter os seus colaboradores? Eu acho que a principal, a mais impactante foi a questão dos benefícios, onde nós alteramos de entregar a cesta básica física para o cartão alimentação, porque hoje as famílias elas são de diversos tamanhos. E aí o colaborador que às vezes recebia 10 quilos de arroz no mês, ele morava só ele e a mãe. E aquilo se tornava muito para ele. Enquanto o outro que tem, às vezes, uma família maior com mais filhos, aquilo era pouco. E aí a gente entendeu que, transformando isso para o cartão alimentação, ele vai poder ter a escolha dele dentro do mercado e saber o que atende a família dele ou não. Um segundo ponto foi alterar o benefício para que viesse num cartão que tivesse mais acessibilidade, né? Onde ele passasse em vários locais, não tivesse preso a único local para se alimentar ou para abastecer, e sim tivesse uma aceitação igual o cartão de crédito que nós temos, né? Uma aceitação a nível Brasil, sem a gente se preocupar se ele está sendo ou não utilizado da maneira que se deve, porque eu entendo que isso é uma responsabilidade do terceiro, né, e não nossa. E muitas vezes, quando a gente tem uma única bandeira de benefício, isso acaba limitando o colaborador e acaba desmotivando. Quantas vezes no Norte, no Nordeste, a gente tinha colaborador que falava, olha, não está passando o meu cartão aqui. E aí, quando você ia ver que o estabelecimento não era credenciado com aquela bandeira. Outros falavam que estavam querendo cobrar mais caro porque era da bandeira X de benefício. Então, são questões administrativas que eu entendo que traz um engajamento para o time, né? E a questão do treinamento online. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a SOS, né? Nós antes trazia todos os funcionários aqui para a base, para fazer treinamento presencial. E quando nós, na pandemia, mudou para o treinamento online, onde todos entram na transmissão online e eles conseguem ver que a empresa não é 10 funcionários, a empresa... E participar também, né? Isso é importante. A estrutura desse treinamento online, onde dá acesso para que eles participem e eles vejam todos os colaboradores a nível nacional, né? Eles se veem a nível nacional, eles podem perguntar e eles podem ver todos os clientes que a SOS tem, independente se está no estado dele ou não abastecendo. Até porque ele vai sendo preparado para que... nós trabalhamos muito forte isso, expansão, sempre expansão, né? Sim. Com os nossos clientes. Então, hoje ele não atende, mas amanhã ele vai atender. A meta do time que está atendendo é fazer com que isso se expanda. Então, a capilaridade, aumentar a capilaridade. Olha, eu tenho atendimento a nível nacional. Se você tem operação nacional, por que não comigo? Que já atendo você em algumas regiões específicas. E o time trabalha engajado para que os demais colegas de trabalho também passem a atender. Essa é a nossa meta, né? Sim.
E aí, acho que são 3 pontos assim que foi um diferencial para a SOS PDV Legal. na questão administrativa. A CTPS digital foi algo que ajudou muito também, né? Antes a gente tinha muito aquela questão, eu não quero mandar minha CTPS por correio, e tudo era o correio, né? Que tinha realmente... um custo também, né? E aí, quando a gente faz o registro, já transfere ali para o e-social a informação, o colaborador ele já enxerga que ele está registrado. Isso é um diferencial da nossa agência, porque nós não trabalhamos com outro tipo de trabalho sem ser o CLT. Todo CLT. E hoje, no mercado, né, a forma que a gente vê, né, existe sim muitas agências muito boas que estão há muito tempo no mercado fazendo um trabalho sério como o nosso, mas também tem aquelas que não fazem. E aí, eu acho que isso difere. O colaborador, ele se sente pertencente a SOS PDV, ele sabe ali o registro dele, ele acompanha ali digitalmente tudo que está acontecendo na vida dele, também como um funcionário, sem depender de ninguém para poder mostrar isso para ele. A nossa meta é ser o mais transparente possível, tanto quanto o colaborador quanto com nossos clientes, né? A gente criou esse portal hoje aí do cliente e do colaborador, que é uma espécie de portal de transparência. Então, para o cliente que ele consegue acessar o nosso site, ter todas as informações dele ali, desde sistemática, quanto trabalhos realizados, e o colaborador também. Ele entra ali, tem uma área específica para ele. Isso facilitou demais, porque eu lembro a demanda que isso gerava com os nossos colaboradores internos aqui, solicitação, dúvida. Isso melhorou muito também, né? Administrativamente foi um ponto bem positivo. Bacana. Todas essas mudanças, de fato, a gente consegue entender e ver as melhorias que foram proporcionadas aos colaboradores. Acho que, no mais, aí, é o engajamento mesmo que precisa ser feito com a equipe de campo, supervisores, que vão sempre construindo e gerando oportunidades para os colaboradores, né? Mudando um pouquinho dessa área para uma área mais comercial, que você também atua, Daiana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você sentiu quando a SOS PDV ela entendeu que ela podia ser mais do que uma agência de promotores compartilhados. Quando ela se posicionou, quando ela criou estratégias, ela departamentalizou aqui, ou melhor dizendo, ela se programou melhor, se estruturou melhor para entender e atender canais específicos de atendimento e atender o trade marketing como um todo. Se tornou uma agência full service em trade marketing. Comercialmente falando, o que você entendeu e viu de melhora nisso? Eu acredito que para o comercial que está vendendo, hoje a vida é bem mais fácil, né? Quando ele vai falar com um cliente, ele não precisa se agarrar ali no promotor compartilhado, nem no exclusivo. Ele pode ouvir, de fato, a necessidade do cliente dele e oferecer o melhor pacote de serviço. Às vezes, o cliente vai funcionar muito bem um pacote híbrido, né? Sim. Onde ele vai ter ali parte do time exclusivo, parte do time compartilhado, e entender que a SOS ela é, de fato, uma solução para o cliente, não um peso, né? A gente fala muito para o cliente que nós temos que ser investimento. Aquilo precisa ter retorno para eles. O trabalho que os nossos promotores fazem, o trabalho que o trade entrega, aquilo ali tem que ser coisas que eles recebam e consigam dar vazão com as informações que nós produzimos. E eu entendo que quando você vai para uma mesa falar com um cliente, aonde o cliente explana qual é a operação dele, aonde são as dores, e você tem as alternativas de solução para que ambos trabalhem juntos, um trabalho de 4 mãos, o cliente trazendo a demanda e formando nós do que ele espera, né? Quais são as expectativas dele. E nós trazemos ali a realidade e quais são as expectativas do campo, é uma fusão que dá certo. Onde vem... É um trabalho a 4 mãos, né? É onde vem as expansões, aonde nós vamos crescendo com os nossos clientes e vamos conseguindo ali a cada dia avançar. Ser uma agência full service, ela acaba facilitando a nossa comunicação com o cliente, mas também a comunicação com os nossos colaboradores, porque a gente não mostra para ele que ele é um promotor compartilhado, nós mostramos para ele o trabalho que tem que ser executado, independente de qual categoria que ele está. Nós vemos que no final do ano, né, agora, começou muita questão do live marketing, que também foi algo que nós estruturamos dentro da SOS
para receber essa nova demanda, porque Sim. antes a gente tinha antes pandemia. Hoje tem um departamento exclusivo Live Marketing, né? Sim. E aí... Semana passada que a gente estava em reunião, em treinamento aqui, definindo processos, é um departamento que está bem recheado de gente muito competente e a gente tem levado bastante resultado aos nossos clientes, né, Daiana? E você também participou dessa implantação desse departamento na SOS-PDV? Sim, tem clientes que ele iniciou conosco na feira, na APAS, por exemplo, e continua conosco até hoje, Com Live Marketing. Fazendo ação de Live Marketing. Olha aí, que e legal. a gente consegue entender que não precisa necessariamente nós temos a operação de promotoria do cliente. Eu tenho uma operação X. Não, a gente pode ter o serviço que o cliente deseja ter. E a gente pode ir trabalhando, trazendo resultados positivos e mostrando dados que cada dia a gente vem evoluindo, né, com a questão dos relatórios em Power BI, a gente vem trazendo sempre atualização para que o cliente ele bata o olho e ele entenda o que o negócio dele precisa. Perfeito. E nós venhamos entender o que o nosso negócio precisa, né? Perfeito. Caminhando aqui já para o final, Daiana, eu queria que você deixasse sua mensagem para quem nos ouve e a gente já pode fazer um encerramento. Bom, acredito que a mensagem para quem nos ouve quem acho que para ouvir o que a era de trade marketing tem para propor, realmente pensar que precisa de pessoas para que isso aconteça. E quais são as ferramentas que a indústria ou que seja os supermercados vai ter para que essas pessoas de fato entreguem aquilo que eles buscam. Porque muitas vezes na dificuldade a primeira sensação é mas agora mudou essa geração, o pessoal não quer mais compromisso. Não, nós temos que acreditar que tem pessoas que querem compromisso sim, e eu preciso encontrar a melhor forma de atrair essas pessoas. E tanto para os nossos clientes, para os que vão ser nossos clientes também, o que a gente sempre trabalha com a essência aqui é que nós acreditamos no potencial dos nossos clientes. Não existe produto bom, produto ruim, não existe categoria melhor ou pior, não. Todas as categorias dá para se trabalhar. Se a rede deu o voto de confiança cadastrando, comprando a mercadoria, uma boa execução que o nosso promotor fizer, ou um bom serviço de live marketing ali com a abordagem e degustação que for feita, aquilo vai promover a venda. E nós acreditamos nisso, em pessoas e no potencial de venda de cada um dos nossos clientes. Perfeito, Daiana. Muito obrigado pela sua participação. Foi riquíssimo o conteúdo compartilhado aqui. E para você que ainda não é nosso cliente SOS-PDV, deixa o convite, busque os nossos contatos no nosso site www.sospdv.com.br. Nós temos uma equipe à prontidão esperando o seu contato para te apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre as nossas estratégias e venha ser você também um cliente SOS-PDV. Muito obrigado, Daiana, pela sua participação e nós ficamos por aqui. Eu que agradeço. Obrigada e um bom dia. SOS-PDV